Graça e paz mais que vencedores, que o nosso bom e eterno Pai abençoe a sua vida e toda a sua família. Que alegria estar de volta ao canal. Mais um encontro com a palavra está começando e eu tenho uma mensagem muito especial. Você vai ser tremendamente abençoado, a sua família vai ser edificada através dessa mensagem. Já vamos orar, pedindo a Deus que nos conduza, que nos abençoe, que nos dirija durante essa mensagem, essa transmissão. E eu quero pedir a você que já copie o link aqui abaixo e envia para alguém, coloca lá nos grupos que você participa e convida os teus parentes, os irmãos da igreja para participar desse momento, para assistir essa live com você, essa mensagem. Certamente todos serão abençoados através dessa palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para juntos adorarmos o teu santo nome e certamente seremos abençoados através da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade tão tremenda que o Senhor tem dado ao teu filho, à tua filha, a todos que estão aqui e que vão assistir essa mensagem, porque certamente essa palavra vai abençoar a vida de todos. Quero te louvar, te exaltar, te agradecer por essa oportunidade e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos conduza durante essa mensagem, que tudo que vai ser ministrado aqui venha do teu coração, venha do céu, direto, Senhor, para essa vida, para abençoar essa pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados, nos purifique com o sangue de Jesus e que o nosso coração esteja santificado pela tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe nessa noite, fala ao nosso coração, que todos que vão participar dessa mensagem sintam na sua casa a presença de Deus. Eu sei que não precisamos sentir para saber que o Senhor está conosco. Nós vivemos pela fé, nos relacionamos com o Senhor pela fé e cremos que o Senhor está presente conosco sempre, mas é maravilhoso sentir a tua presença. E é isso que eu te peço. Queremos sentir a gloriosa presença do Espírito Santo na nossa vida nesse momento. Abençoa essa casa, esse lar, onde tem um aparelho conectado conosco, que a presença de Deus se manifeste nesse lar e que a bênção de Deus alcance o coração de todos. Eu te peço, meu Deus, nos conduza, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, querido, é maravilhoso falar com o nosso Pai. É tremendo, é gratificante você ter essa liberdade de orar ao Senhor, de crer na presença dEle e sentir a sua presença. Eu sinto a presença dEle aqui, do Espírito Santo aqui nesse estúdio, porque eu sei que Ele está aqui. Mas não é só aqui, Ele está aí na sua casa agora. Amém? Que você sinta o poder de Deus, a graça do Senhor, a presença maravilhosa do Espírito Santo tocando em seu coração. Você vai, hoje à noite, com certeza, ou durante o dia, se você estiver vendo esse vídeo em outro horário, você vai sentir o toque maravilhoso do Espírito Santo na sua vida. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Com certeza você vai ser tremendamente abençoado através dessa mensagem. Hoje eu quero deixar uma leitura bíblica muito conhecida que está aqui em Lucas capítulo 19. Lucas 19, a partir do verso 1, tem uma palavra muito importante, assim diz a palavra de Deus. Lucas 19, verso 1. Entrando em Jericó,
atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ele era rico, mas tinha um vazio no coração dele, por isso ele estava querendo ver Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, eu acho lindo isso aqui. Jesus chegou ali e olhou para Zaqueu, que estava naquela árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui era uma expressão de um arrependimento, de uma transformação que ele viveu, porque em todo lugar que Jesus chega, ele transforma. Por isso que eu creio que se Jesus está na sua casa, a transformação já aconteceu. Se não aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Mas se Jesus permanecer na sua casa, no teu coração, a sua vida será transformada, a sua família será transformada e vocês viverão milagres extraordinários, porque onde Jesus está, milagres acontecem. Versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bendito seja Deus por essa palavra abençoada. Se eu estivesse na igreja agora pregando, eu diria para os irmãos aplaudirem ao Senhor. Já que eu estou aqui no YouTube, eu peço para você colocar aí o emoji, aplauda a palavra de Deus. Coloque aí nos comentários, no chat, que você possa bater palmas para o Senhor. Pastor, eu discordo. Então, se você discorda, fica quieto, não tem problema. Mas se você não vê problema nisso, não vê nenhuma complicação, que você possa aplaudir o Senhor, mesmo aqui, de maneira virtual. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já até ministrei na igreja essa palavra, com o tema: a bondade de Deus nos surpreende. A bondade de Deus nos surpreende. Foi o que aconteceu aqui. Zaqueu nunca pensou que Jesus fosse olhar para ele, muito menos que fosse para a sua casa. Mas ele foi surpreendido. E eu imagino que quando alguém prepara uma surpresa para você, principalmente surpresa boa, você gosta dessa surpresa. Tem gente que não gosta muito, de surpresa, mas quando alguém prepara uma surpresa para você, é porque essa pessoa ou esse grupo de pessoas que prepararam essa festa, esse presente, surpresa, são pessoas que te consideram, que te valorizam, que tem você como uma pessoa muito especial para elas. E Jesus surpreendeu Zaqueu, porque Jesus ama todas as pessoas e para Jesus ele era um homem importante, mesmo sendo um pecador, sendo uma pessoa tão errada na sociedade. Jesus veio ao mundo
exatamente para resgatar essas pessoas. Tanto é que ele vai terminar esse texto dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem gente que acha que Jesus morreu pelos bons, pelos justos. Ele morreu pelos pecadores, para libertar as pessoas, perdoar as pessoas que vivem no pecado e salvar essas pessoas. Foi o que aconteceu aqui com Zaqueu. Eu imagino que você já conhece a história de Zaqueu. Seu nome já foi pregado, já foi cantado, já foi usado como exemplo em palestras de vários temas. Zaqueu é um nome muito conhecido, muito comum para quem lê a Bíblia e quem ouve a mensagem da palavra de Deus. E quando você vai estudar sobre a vida dele, você aprende que antes de ser tocado por Jesus, Zaqueu era um homem evitado pelo seu povo. Na verdade, ele era odiado pelo seu povo. Zaqueu era odiado. Por quê? Porque ele era um chefe de cobradores de impostos. Ele era possivelmente um cidadão judeu, contratado por Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. Então ele era alguém assim odiado pelas pessoas. Aparentemente ele levava uma vida normal, mas tinha essa situação, era cobrador de impostos, na verdade era chefe, né? Ele era uma espécie de líder dos cobradores de impostos e com certeza era um homem desonesto. E isso acabava atraindo a ira das pessoas. Ele tinha uma péssima reputação e o seu caráter era questionável. Era um homem rico de dinheiro, como o texto diz, né? A palavra de Deus vai dizer aqui que ele era rico, no verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele era um homem de muitas posses, rico de dinheiro, mas pobre de alma. E quantas pessoas, irmãos, nós temos no mundo assim, que tem muito dinheiro, muitas posses, mas são pobres de alma, tem um vazio enorme no coração, como Zaqueu. Havia um vazio em seu coração, que o dinheiro e a posição que ele ocupava não preenchia aquele vazio. E um dia, aquele homem percebeu que o seu dinheiro, os bens que ele tinha, a posição, nunca iria conseguir preencher o vazio de sua alma. Foi então que ele decidiu procurar Jesus. Um dia, ele resolveu procurar Jesus. Ele foi ao encontro daquele que poderia preencher aquele vazio. Ele foi ao encontro daquele que é sempre bom para todos que o buscam. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Oh, querido, se você vive com Jesus, desfrute da presença dele. Muitas pessoas vivem com Jesus, mas não desfrutam, não aproveitam a presença de Jesus para viverem alegres. E quantas outras pessoas que estão vivendo assim uma vida aparentemente normal, com muitas posses, muitos privilégios, mas continua um coração vazio. Se você já entregou sua vida a Jesus, desfrute da presença dele. Se você não entregou ainda, faça isso, porque Jesus vai preencher o vazio do teu coração. Por mais que você diga assim, não, mas eu não tenho nenhum vazio no coração. Tem sim. O homem só é completo quando Jesus habita no seu coração. O homem só pode viver essa vida plena quando a presença de Deus habita no seu coração. Amém?
E eu quero aqui fazer algumas observações na vida desse homem e aplicar essas observações na nossa vida hoje, para que a gente possa, ao término dessa mensagem, ter aprendido lições valiosas para nossas vidas, né? Para nossa família. E a primeira coisa que eu destaco aqui, falando sobre esse tema, né? A bondade de Deus nos surpreende. Em primeiro lugar, quem tem sede da bondade de Deus vence os desafios. Eu vou ler novamente os versos 2 ao verso 4. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Graças a Deus por essa palavra. Olha o que nós aprendemos aqui: um homem vencendo desafios, porque quem tem sede de Deus vence desafios. Se você quer viver com Deus, você vai enfrentar os desafios. Não importa quais são os desafios, as lutas que você tem pela frente, você vai enfrentar, porque a sede por Deus vai impulsionar você a enfrentar as lutas da vida, os obstáculos, as críticas, as situações que impõem limites na sua vida, as coisas que o inimigo coloca diante de você. Você vai vencer se você tem sede de Deus. Veja aqui o caso de Zaqueu, quantos obstáculos ele teve que vencer, irmãos. Quantas coisas, quantos inimigos, né, digamos assim, podemos chamar de inimigos, porque tudo que é obstáculo pode ser classificado como inimigo que está tentando impedir de você avançar. Quantos inimigos, quantas barreiras ele teve que vencer para alcançar o que desejava. Escute bem o que eu vou lhe falar. A bondade especial de Deus não se manifesta na vida de qualquer um. A bondade especial, dando destaque aqui para especial, porque Deus é bom para todos. Amém? Deus abençoa todas as pessoas que estão no mundo hoje. Todas as pessoas que estão vivas só vivem porque Deus tem abençoado. Mesmo sendo pecadores, mesmo andando em desobediência, todos só vivem porque Deus guarda. Se Deus tirar a mão dele sobre as pessoas, sobre qualquer um, o inimigo destrói essa pessoa na mesma hora. Então todos desfrutam dessa bondade comum, dessa bondade coletiva, que todos desfrutam dela, todas as pessoas, mas existe uma bondade especial. Aleluia! Existe uma bondade especial de Deus que se manifesta na vida dos filhos. Só aqueles que se dispõem a enfrentar desafios serão coroados com esse valioso tesouro, a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Zaqueu enfrentou desafios e recebeu Jesus da sua casa, porque ele não desistiu, ele não voltou atrás. Zaqueu continuou na sua busca por ver Jesus e o seu coração foi visto, o seu coração foi visitado por Deus. Deus estava vendo o coração de Zaqueu. Na verdade, Deus, ele conhece, né, tudo que fazemos antes mesmo de qualquer prática. Ele já sabe o pensamento. Na verdade, antes de pensarmos, ele já conhece. Então, Deus sabia o que estava no coração desse homem. Eu não conheço nenhum texto da Bíblia onde Deus esteja premiando o preguiçoso ou quem vive de braços cruzados.
Zaqueu se moveu em direção àquilo que ele queria. Ele não ficou lá na casa dele. Eu queria tanto ver Jesus. Queria tanto que Jesus viesse fazer uma visita aqui na minha casa. Queria tanto que Jesus passasse, pelo menos aqui na frente da minha casa. Tem gente assim, irmão, que está só esperando as coisas acontecerem no automático. Você quer Jesus? Você quer desfrutar dessa bondade especial de Deus? Mova-se. Saia do lugar que você está aí, desse conformismo, desse imobilismo, do conforto. Vá em busca, irmão. Vá procurar Jesus. Vá procurar os lugares onde ele está sendo pregado, né? Onde ele está sendo ensinado, onde ele está sendo honrado, amado. Quando eu falo onde ele está sendo pregado, é a sua palavra, né? Onde a palavra de Deus é ensinada, Jesus está sendo anunciado. Vai procurar esses lugares. Sai do conformismo e procura Jesus. Zaqueu foi procurar ver Jesus. O texto diz claramente que Zaqueu procurava ver Jesus. No verso 3, procurava ver quem era Jesus. Então, muitas pessoas vivem só esperando, né? Só aguardando as coisas acontecerem no automático. Mova-se. Você precisa se movimentar em direção àquilo que você deseja. Zaqueu poderia ter desistido. Poderia ou não? Claro que sim. Ele saiu de casa, foi procurar ver Jesus. E quando ele chega lá, tem uma multidão. Ele é de pequena estatura. Ele não consegue romper. Ele não consegue chegar perto de Jesus. Ele tem essa dificuldade na sua estatura. E ele não tem como furar aquele bloqueio. E ele tem uma ideia: vou subir numa árvore, mas eu não saio daqui sem ver Jesus. Porque ele, queridos, queria contemplar o Senhor, ele queria ver Jesus, e ele foi surpreendido por essa bondade especial, porque os teus sacrifícios são vistos por Deus. Sabe, Zaqueu poderia ter desistido, poderia ter voltado para casa reclamando dos seus problemas, dos obstáculos, e se ele tivesse desistido e voltado atrás, provavelmente não estaremos hoje aqui contando a sua história. Porque apesar de ser um homem mal visto pela sociedade, nós estamos aqui falando sobre do lado positivo dele, né? No aspecto positivo. Porque ele mudou sua vida, ele foi transformado por causa dessa atitude. Tudo começou com a disposição de Zaqueu de sair de casa para ver quem era Jesus. Tudo começou aqui. Então, não dá para esperar as coisas acontecerem no automático. Eu preciso romper com esses obstáculos, com a bolha que está me prendendo, com aquilo que está na minha frente, dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou avançar, que eu não vou alcançar minha promessa. Eu preciso romper com isso e sair desse lugar que limita a promessa de Deus. Deus quer me abençoar e eu estou aqui preso nessa forma. Irmão, você precisa dar um passo, saia daí, procure Jesus, vá em busca do Senhor Jesus, procure ver quem é Jesus, Ele vai te ajudar. Então, a primeira coisa que é importante: quem tem sede da bondade de Deus vence os desafios. A segunda lição que eu deixo para você: Deus sempre age com bondade na vida dos que sacrificam por Ele. Deus sempre age com bondade na vida de uma pessoa que sacrifica, que renuncia coisas, privilégios, que deixa o conforto para trás e vai procurar ver Jesus. Deus sempre age com bondade na vida dessas pessoas. Versículo 5, olha aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que coisa tremenda! É maravilhoso esse texto. Que surpresa para Zaqueu! Que surpresa grande, não só para ele, mas para as pessoas que estavam ali. Zaqueu estava naquela árvore apenas para ver Jesus. Ele estava ali para olhar para Jesus. Quem sabe de longe, uma visão bem distante, porque aonde Jesus estava tinha sempre uma multidão, e esse era o seu desejo, ver Jesus, mas ele foi surpreendido por Jesus. Eu quero declarar que você vai ser surpreendido nesses dias. Queridos, o que eu vou falar aqui parece que é uma inverdade, pode até soar como uma heresia, mas não é. Deus faz mais e Ele faz maior do que aquilo que você espera, do que aquilo que você está pensando. Nem sempre, tá? Isso não acontece todas as vezes, mas em muitos momentos Deus faz mais do que aquilo que você está esperando. Você quer uma prova disso? Eu vou deixar aqui, Efésios, né? Não é Provérbios, é Efésios, capítulo 6, Efésios 3, perdão. Efésios 3, versículo 20. Ora, escuta isso. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer mais, e eu quero aqui liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu creio que nos próximos dias você vai ser surpreendido com o mar de Deus. Claro que tem sua parte, não estou dizendo aqui que as coisas vão acontecer no automático, não aconteceu na vida de Zaqueu, ele foi atrás. A bênção que ele recebeu foi o resultado do seu sacrifício. É Deus que abençoa, mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos cumprir a nossa parte dentro do processo de consolidação da promessa. Então, se você está fazendo a sua parte, se prepare, que nos próximos dias tem bênção de Deus, tem milagre, promessa alcançando você, a sua família, e vai ser maior, irmão, vai ser muito mais do que aquilo que você está pensando, pedindo ou esperando, porque Deus, Ele faz mais. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por que Deus faz mais? Porque Deus enxerga o nosso coração, Deus vê as intenções e o mais profundo dos desejos que carregamos. Jesus sabia que Zaqueu queria vê-lo. Deus sabe qual é a intenção do seu sonho, do seu projeto, do seu alvo. Se tudo que você está esperando, está buscando, tem como objetivo glorificar o nome de Deus, se prepare, porque o milagre vai te alcançar. Porque tudo que Deus te dá, o nome dele tem que ser glorificado. Até um comentário que vocês fazem aqui nos meus vídeos, sempre eu digo: a Deus a glória, a Deus a honra, a Deus o louvor, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Ele é dono de tudo, Ele é quem usa a minha vida, Ele é quem me dá capacidade, inspiração, condição, até mesmo física, para levar essa palavra até você. Então, glórias a Deus por tudo. O milagre vai te alcançar, a promessa vai te alcançar em nome do Senhor Jesus, porque Deus enxerga as intenções do nosso coração. E eu quero te falar uma coisa: teus sacrifícios não serão em vão. Amém? Os teus sacrifícios não serão em vão. O que você faz para Deus, haverá uma poderosa colheita para a glória do seu santo nome. O seu dia vai chegar, a sua hora vai chegar, a bênção de Deus vai te alcançar para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? A terceira observação que eu faço aqui:
Quando valorizamos a bondade de Deus, aproveitamos cada oportunidade. Você está aproveitando as oportunidades? Olha Zaqueu, o versículo 6, quando Jesus lhe convidou, quando Jesus disse, desce, quando Jesus falou com ele, quando Jesus disse, desce depressa, ou seja, aproveita a oportunidade. Diz a palavra no verso 6, ele desceu a toda pressa. Preste atenção, isso aqui é um detalhe que parece que muita gente não observa. Você lê e não consegue perceber. Jesus disse, desce depressa. Zaqueu desceu a toda pressa. A sua resposta foi prontamente. Ele obedeceu de acordo com a palavra de Jesus. Irmão, tem muita gente que está há 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, Deus abençoando, Deus mostrando uma oportunidade, Deus falando com ela, colocando uma porta aberta, mostrando o caminho, e a pessoa está parada. Não está se dando conta que a vida está passando e ela está perdendo o seu tempo, não está aproveitando as oportunidades. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Quando Zaqueu se deu conta do que estava acontecendo naquele momento, ele desceu depressa, ele teve pressa em receber Jesus em sua casa. Quantas pessoas estão diante de oportunidades tão preciosas e não fazem nada para vivê-las? A oportunidade pode até te esperar um tempo, mas ela não vai ficar parada a vida toda. Se Deus está te dando oportunidade, aproveite, meu irmão. Entra por essa porta, atenda o convite de Jesus, aceite o convite da palavra de Deus, aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado. Muitos estão perdendo o melhor tempo da sua vida com distrações, fazendo coisas que Deus nunca mandou, estão sacrificando a sua vida, o seu chamado, a sua vocação, os seus talentos, estão perdendo a sua vida, a sua comunhão com Deus por causa de desejos pessoais. A porta de Deus está aberta, mas a pessoa só quer saciar os seus desejos, só quer atender a sede e a fome da sua carne, e a cada dia está descendo para um abismo, está complicando a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa, se é o seu caso, hoje você pode aproveitar essa oportunidade. Jesus está batendo na porta, ele está usando aqui esse cenário aqui de Zaqueu, ele está olhando para cima e dizendo, desça depressa, falando o teu nome, desça depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero entrar no seu coração, desça depressa, hoje eu quero começar a realizar um grande projeto na sua vida, desça depressa, hoje eu quero abençoar o seu casamento, desça depressa, hoje eu quero tocar em sua família, desça depressa, hoje eu quero tocar em seu corpo, eu quero curar você, desça depressa, hoje eu quero renovar suas forças, desça depressa, hoje eu quero te abençoar dentro da sua necessidade. Essa é a hora de você se levantar para viver essa bondade do Senhor e se envolver com o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você. Esse é o momento de você mergulhar nessa presença, aleluia. Esse é o momento de você mergulhar em Deus, de você buscar a sua presença e aproveitar essa oportunidade que Ele tem dado a você. Glórias a Deus. Uma outra lição muito preciosa: quem deseja viver a bondade de Deus vai enfrentar oposições. Aqui é muito importante isso aqui. Quem deseja
viver essa bondade que eu falei lá atrás, né? Essa bondade especial. Quem deseja viver essa bondade especial de Deus precisa estar preparado para oposições. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com homem pecador. Queridos, enquanto Zaqueu apenas queria ver Jesus, enquanto ele estava ali tentando furar aquele bloqueio entre o povo, não conseguiu, e ele corre, ele sobe numa árvore, enquanto ele está ali, você não vê ninguém criticando Zaqueu. Você não vê nenhum versículo, nenhuma linha, nenhuma palavra, alguém criticando. Pode ser que alguém tenha falado alguma palavra, mas não está registrado aqui. Então, se falou e não está aqui, porque não é importante e na hora é necessário colocar aqui no texto sagrado. Mas não tem ninguém dizendo nada contra ele. Mesmo que ele fosse um homem evitado, não há registro aqui de alguém se opondo a ele. Mas quando Jesus olhou para Zaqueu e quando Jesus foi para a sua casa, aí tudo mudou. Queridos, é assim hoje, é assim, nesses dias é da mesma forma. Enquanto você vive sua vidinha aí, que você não quer nada com Deus, enquanto uma pessoa não cresce em Deus, enquanto alguém se conforma com a sua vida, sem crescimento, sem avançar, sem prosperar, ninguém se importa com você, ninguém está nem aí para você. Agora, dê um passo para mudar a sua vida, aí você vai ver, as pessoas vão começar a olhar para você, uma visão assim atravessada. Opa, fulano está se movendo, parece que ele está querendo mudar de vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem um vício, e ela começa a visitar uma igreja. Enquanto ela tem vício, ninguém está nem aí. Mas ela começa a ir na igreja, começa a participar de uma célula, começa a participar de um estudo bíblico, de uma reunião de estudo bíblico. Aí as críticas vão começar. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Nós estamos cercados de pessoas sem esperança, pessoas desmotivadas, sem sonhos, conformadas com a sua vida, com os fracassos. E nós estamos cercados de pessoas sem projetos, sem planos de vida, que estão acomodadas, acostumadas com o fracasso. E aí, o que vai acontecer? Muitas dessas pessoas, quando olham para alguém se movendo, começa a se mover para mudar a sua vida, essas pessoas vão tentar tirar essa outra que está querendo vencer e trazer de volta para a sarjeta aonde elas estão. Entendeu? É aquilo que eu já disse outras vezes. A missão de quem não sonha é matar o seu sonho. Uma pessoa que não tem nada com Deus, ela vai tentar tirar você do caminho de Deus. Uma pessoa que desrespeita a palavra de Deus, ela vai tentar atrapalhar a tua comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor, vai tentar atrapalhar a sua comunhão. Você vai deixar? Eu imagino que não. Então, você observa aqui que quando Jesus transformou a vida de Zaqueu, as pessoas começaram a criticar. Ele era um homem errado? Sim. Era um pecador? Com certeza. Mas foi para tais pessoas que Jesus veio ao mundo. Então, se você quer mudar de vida, se você está buscando a Deus, por favor, não permita que críticas de parentes, de vizinhos, colegas de trabalho, de amigos, não permita que esses deboches, que essas palavras que muitas vezes são lançadas como flechas e vão levando um veneno do inimigo para tirar você da presença de Deus, não permita que essas coisas afastem você dos caminhos de Deus. Permaneça firme. Faça como Zaqueu.
Zaqueu não se importou. Jesus também não mudou nada do projeto que ele queria realizar na vida de Zaqueu. Ali foi, na casa dele foi acontecendo as coisas e os críticos falando e eles não estavam nem aí. Então, se você quer vencer, se você quer desfrutar dessa bondade, se você quer mudar de vida, saiba que muitas pessoas vão se levantar contra você. Mas fique tranquilo, que você vai vencer. Em Jesus você vai conseguir vencer, porque Ele vai te guardar e vai te dar forças para vencer todas as críticas. Amém? Por fim, a última lição que eu quero deixar aqui: a bondade de Deus transforma a nossa história. Os versículos 8 e o 9. Entre mentes, enquanto a crítica estava acontecendo, enquanto as pessoas estavam criticando Zaqueu, e ele sem se importar, diz a palavra de Deus que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Você pode escrever nos comentários: hoje houve salvação na minha casa. Hoje houve salvação na minha casa. A palavra que ele disse ali, diante de todos: hoje houve salvação nesta casa. Muito lindo isso aqui. Zaqueu está mergulhando em Deus, está aproveitando a presença de Jesus para mudar a sua vida. Quem diria que naquele dia Zaqueu sairia de um extremo a outro, de corrupto a filho de Deus, de opressor a um homem generoso, de condenado à salvação. Sabe, queridos, é isso que a bondade de Deus faz em nossa vida. Eu não sei como você está nesse momento, mas eu posso te garantir que o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida dele, é o mesmo Jesus que está nesse lugar aqui, está aí na sua vida, está na sua casa. É o mesmo Jesus que está na sua casa para mudar a sua história e mudar a sua família. Amém? Você só precisa crer no Senhor e fazer o que Zaqueu fez, não exatamente subir numa árvore, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Fazer aquilo que é necessário. Talvez subir em uma árvore para você seja começar a visitar uma igreja. Talvez subir numa árvore para você seja começar a ler a palavra. Talvez seja visitar uma célula. Quem sabe visitar um grupo de estudo bíblico. Talvez subir na árvore para você seja tomar a decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus e assim mudar a sua vida. Ele quer transformar você. A bondade de Deus nos surpreende. A bondade dele vai surpreender você nesses dias. Amém? Papai querido, obrigado por essa palavra tremenda, gloriosa, que o Senhor ministrou em nossos corações nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todos que assistiram essa mensagem até o final. Que o Senhor os abençoe, que a presença de Jesus se manifeste nessa casa, que a bênção de Deus abrace a todos e que eles desfrutem da bondade do Senhor. Que a bondade de Deus surpreenda essa pessoa e a sua família e que a bênção de Deus alcance a vida de todos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Continua nos abençoando. Abençoe todas as pessoas que estão inscritas aqui nesse canal com suas famílias. Libera a tua bênção sobre eles. Abençoe os pedidos de oração. Faça, meu Deus, um milagre que o teu filho e a tua filha estão te pedindo dentro da sua necessidade, de acordo com a vontade do Senhor, e que o Senhor atenda o clamor dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Abençoa também cada membro desse canal. Obrigado pela vida deles. Prospera teus filhos e abençoa em
todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.